Desde criança você foi ensinado que ser bom é um valor absoluto, que deve ceder, ser justo, ser compreensivo. Mas e se essa moral fosse uma prisão? E se o desejo de ser bom te tornasse fraco, previsível, manipulável? Maquiavel não escrevia para agradar, ele escrevia para revelar. E a verdade que ele revelou é brutal. Os virtuosos morrem cedo, os estrategistas governam. Bem-vindo à realidade que você evita enxergar. Maquiavel, o nome que muitos associam ao mal, nunca pregou a maldade. Ele pregou a eficácia. Para ele, o poder não era pecado, era ferramenta. Não existe ordem sem comando. Não há comando sem força. E não há força na ilusão da bondade cega. O príncipe que deseja manter seu trono não pode agir como o cordeiro. O mundo, afinal, é uma floresta de lobos. Aquele que hesita em morder será o primeiro a sangrar. No coração de Florença, em tempos de traição e ambição, Maquiavel aprendeu algo que a maioria nega até hoje. As pessoas não são boas por natureza. São volúveis, fracas, fáceis de encantar com promessas e discursos. Mas, no fundo, cada um busca vantagem. O erro fatal de muitos governantes e de homens comuns é acreditar que serão amados pela virtude. Mas o amor é passageiro. O medo é duradouro. Ele escreveu O Príncipe não como um manual para monstros, mas como um espelho para o poder. Um príncipe, dizia ele, deve aprender a não ser bom quando a bondade ameaça o reino. A moral absoluta é um luxo que poucos podem pagar. Em tempos de guerra, generosidade é fraqueza. Em tempos de paz, benevolência pode ser a semente da desordem. Governar exige frieza, exige aceitar o lado feio da natureza humana. Você pode continuar tentando ser uma boa pessoa, pode seguir cedendo, perdoando, sacrificando-se pelos outros. Mas não se engane, o mundo não vai retribuir. A bondade desarmada atrai os predadores. A história está cheia de mártires que sorriram antes de serem traídos. Maquiavel não te diz para ser cruel. Ele te diz para ser lúcido, para entender que a bondade, quando absoluta, é o caminho mais curto até a ruína. O verdadeiro poder está na escolha. Saber quando agir com compaixão e quando ser implacável. Ser apenas bom é ser previsível e os previsíveis são controlados. O príncipe deve parecer virtuoso, mas ser capaz do contrário. A arte de comandar é a arte de fingir. A política, dizia Maquiavel, é teatro. Os tolos acreditam na peça, os sábios escrevem o roteiro. E você, quer ser plateia ou autor da sua própria história? Em uma república ou em um relacionamento, a lógica é a mesma. Quem demonstra fraqueza cedo demais perde autoridade. Quem demonstra misericórdia sem critério perde respeito. Maquiavel nos lembra que governar sobre povos ou sobre si mesmo exige pulso firme. Você não precisa ser cruel, mas precisa estar disposto a parecer cruel se for necessário. A moral, quando ingênua, se transforma em corrente nos seus pés. Os fins justificam os meios. Dizem que ele escreveu isso. Na verdade, ele sugeriu algo mais profundo, que o sucesso de um governante deve ser medido por sua capacidade de manter o Estado forte e unido. Se a bondade serve a isso, use-a. Se a severidade é o caminho, não hesite. O erro do homem comum é escolher o meio antes de entender o fim. O erro do sábio é permitir que a moral sabote a razão. O bom homem acredita que todos merecem perdão. O maquiavélico observa. Alguns merecem castigo. O bom homem confia sem questionar. O maquiavélico testa antes de entregar o poder. O bom homem é lembrado por sua virtude e esquecido por sua ingenuidade. O maquiavélico, por sua vez, é odiado enquanto vive e temido mesmo depois de morto. Porque onde ele passa, deixa um legado, não um epitáfio. O problema da virtude é que ela depende dos olhos alheios. Você pode viver com honra, mas será ignorado se não tiver poder. Pode agir com bondade, mas será pisado se não impuser respeito. Maquiavel alertava. Os homens julgam com os olhos, não com o coração. E o que enxergam importa mais do que o que é real. A aparência da virtude pode valer mais que a virtude em si. E quem domina a aparência domina o jogo. Para Maquiavel, o governante ideal era aquele que unia a astúcia da raposa com a força do leão. Só a força é cega,
Só a astúcia é covarde, mas juntos são invencíveis. A raposa detecta armadilhas, o leão elimina os inimigos. E você vive tentando agradar, acreditando que isso te protegerá. Mas o mundo não é uma igreja, é um tabuleiro. E os tolos piedosos são sempre os primeiros a cair fora do jogo. Há uma crueldade silenciosa na bondade constante. Ela atrai parasitas, gente que suga sua energia, sua generosidade, sua paz. E quando você finalmente recusa, te chamam de cruel. O erro não está na recusa, está em ter cedido demais. Maquiavel sabia. O poder não está em agradar, está em saber dizer não, está em impor limites. Está em entender que o mundo não recompensa o justo, recompensa o necessário. Na política, como na vida, a compaixão deve ser medida. Dar demais gera ingratidão. Ser sempre justo convida à exploração. Maquiavel alertava: se quiser manter o controle, seja firme primeiro e generoso depois. A crueldade inicial bem aplicada pode evitar o caos futuro, mas a bondade ingênua, espalhada como flor em campo minado, leva à própria destruição. Acredite, o preço da bondade sem estratégia é a tragédia. Aquele que busca ser amado por todos será atraído por muitos. O povo ama quem oferece pão, mas adora quem oferece proteção. O medo mantém a ordem e a ordem garante a sobrevivência. Maquiavel não defendia a tirania, defendia a estabilidade. E para manter um reino, uma empresa ou um lar estável, é preciso coragem para tomar decisões impopulares. O governante fraco busca aprovação. O forte busca resultados. Você pode viver tentando ser justo, pode carregar todos nas costas, nunca dizer não, suportar o insuportável, mas um dia vai quebrar e ninguém vai agradecer. Maquiavel diria: se for cair, que seja por escolha, nunca por fraqueza. O homem sábio não é aquele que evita conflitos, mas o que os escolhe. Não tema ser duro, tema ser inútil. O bem que não protege, o amor que não impõe, são inúteis no jogo do poder. Querem que você acredite que ser bom é ser passivo, que ceder é ser nobre. Mas o mundo pertence aos que decidem. Maquiavel acreditava que quem age molda o destino. Quem hesita vira estatística. O príncipe precisa agir antes dos outros, ver o perigo antes que ele cresça. Ser bom pode te fazer dormir em paz, até que o mundo te acorde com um tapa. E nesse momento não será o justo que vencerá, mas o preparado. Na escuridão dos salões de poder, ninguém sobrevive sendo inocente. As alianças são temporárias, as lealdades frágeis e a moral maleável. Maquiavel entendia que a estabilidade exige manobras, às vezes duras, sempre estratégicas. O bem comum não nasce do amor, mas do medo do caos. E por isso, às vezes, quem age com frieza salva o reino. Quem age com bondade afunda com ele. Você teme ser chamado de cruel, mas crueldade não é violência. Crueldade é permitir que o mal cresça por covardia. Quando você evita o conflito, o problema se fortalece. Quando você cala, o inimigo fala mais alto. Maquiavel sabia: o mal precisa ser cortado pela raiz com precisão cirúrgica. Um ato firme hoje evita 100 tragédias amanhã. E se a bondade impedir a ação, então é a bondade que deve ser descartada. Maquiavel não escrevia para os bons, escrevia para os lúcidos, para os que entendem que o mundo não é guiado por orações, mas por decisões, que o trono não é dado ao justo, é tomado pelo hábil. Ele sabia que o poder é uma chama instável. Quem tenta aquecer o mundo inteiro congela primeiro. Então escolha. Ou você acende a sua própria tocha, ou será condenado a viver na sombra dos que têm coragem de governar. A verdade é incômoda. Quanto mais você tenta agradar, mais perde poder. O servo sempre sorri. O mestre observa em silêncio. Maquiavel sabia: quem precisa ser aceito por todos se torna servo de todos. Mas quem impõe presença cria respeito. O bom pode até ser tolerado. O forte é temido e, no fundo, admirado. Quando você para de se moldar aos desejos dos outros, algo muda. As pessoas passam a te olhar com mais respeito. Passam a medir as palavras, porque perceberam que você deixou de ser um cordeiro e se tornou algo mais raro e mais perigoso. Alguém que pensa por si. Pare de tentar ser bom. Tente ser eficaz.
Tente ser respeitado. A bondade não te protege do lobo, a astúcia sim. Maquiavel nos ensinou que o poder está nos que observam mais do que falam, nos que agem quando os outros hesitam. O bom homem acredita que o mundo o recompensará. O maquiavélico sabe que o mundo o testará. Você não precisa ser mal para vencer, mas precisa abandonar a ilusão de que o bem por si só basta. E se você chegou até aqui, talvez já tenha sentido esse chamado, o de parar de ser bonzinho e começar a comandar. Se essa reflexão te sacudiu, então compartilhe. Mostre ao mundo que a virtude real não é servidão, é escolha com autoridade. Se inscreva no canal, curta este vídeo e comente. Eu acordei. Isso mostrará que você é mais um que entendeu a lição, que agora age com pulso, não com pena. Maquiavel sorri nas sombras porque finalmente alguém ousou entender sua mensagem e aplicar o poder com sabedoria.